Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do SB Sales Coach. Aqui nesse espaço é para bater papo sobre o mundo corporativo, sobre vendas, sobre negócios. Todo mês tem um convidado que se destaca no mercado, que se destaca nas habilidades de venda para a gente bater papo e trocar ideias. A cada 15 dias eu também solto uma videoaula com alguns conteúdos aqui do livro A Venda que Nunca Acaba, que é super interessante, vou falar dele já já mais um pouco. Então, se você está chegando agora no canal, não perde tempo, clica no sininho, se inscreve para não perder nada e aproveita, dá uma força, dá um joinha. Minha convidada de hoje é uma grande amiga, ela é uma advogada tributarista e principalmente uma grande empreendedora. Ela é CEO da Vignatax Consultoria e Gestão Tributária. Então, percebe, o papo vai ser hoje de vendas e quanto que a carga tributária brasileira atrapalha nos nossos negócios, ou quanto que o vendedor tem que estar antenado com a carga tributária para poder fazer uma boa venda, para poder fazer negócios. Edilaine Cristina, a doutora Edilaine Cristina, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que você é uma das maiores especialistas na área tributária desse país, conversa com gente graúda, e eu acho que o nosso papo vai ser super legal. Obrigado, Cris. Obrigada a você, Sérgio. Agradeço a oportunidade. Muito bom falar da reforma tributária, bom falar para a equipe de vendas. Vai mudar tudo. Não vai mudar só na área de negócios, de fiscal e contábil. Medo. Vai mudar a área contábil, fiscal, financeira e a área comercial. Todo o ambiente de negócios vai mudar. Eu acho que é um tema bem importante. Agradeço a oportunidade de falar no seu canal. Imagina, vamos bater esse papo. Ó, a Cris já ganhou, por isso que hoje eu não vou dar de presente para ela, porque ela já ganhou faz tempo o livro A Venda que Nunca Acaba. Tá na amazon.com.br, clica lá na lupinha, você escreve A Venda que Nunca Acaba, você compra ele físico, ou tem no formato e-book também. O que você achou do livro? Pode criticar se for ruim. Não, imagina, muito bom. Eu acho que a área de vendas é o coração da empresa, né? Sem vendas, uma empresa não se sustenta. Parabéns pelo livro. Obrigado. Cris, me fala um pouco, vai, da tua carreira. Eu sei que você é advogada, né? Então, você foi... O que te levou aí a fazer direito? Primeiro, que é uma área super complexa. E aí, você é uma empreendedora, uma gestora. Então, depois do direito, você caminhou para o empreendedorismo, claro, ligado ao direito, à área tributária. Como é que nasceu a Vignatax? Ótima pergunta. Vamos lá. Minha primeira faculdade foi matemática, Olha, ciências da natureza. Eu sempre gostei de cálculo, de números. E fui fazer matemática. Cheguei a ser coordenadora de escola, que eu dava aula, era bem novinha. Eu entrei numa sala de aula e tinha 17 anos de idade, 18 anos de idade. E na época podia, você entrava na faculdade e já dava já podia aula. trabalhar, Podia né? Agora trabalhar, não. dar aula. Eu tinha 17 anos, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula. E foi uma experiência única. Cheguei à gestão do colégio, da escola. Foi aí que quando você chega na gestão, você se depara com leis. E foi aí que me deu vontade de fazer direito. Falei, nossa, que legal esse negócio de leis. Interessou por... Eu era bem novinha, tinha 22 anos, e fui entrar na faculdade de Direito. Falei, vou fazer Direito também. Então, eu terminei a faculdade de Matemática e fui fazer Direito. Fiz Pedagogia, que era 1 ano e meio só, para complementar. Me formei em Pedagogia, depois eu fui fazer Direito. Aí, me enveredei no Direito e eu comecei no Direito na área... eh, na área ambiental. Eu comecei na área ambiental. Nesse escritório que Na minha área? eu vou. Na minha É área. verdade, Tratamento de água. É verdade, Olha que tratamento barato. de água, é verdade. Então, eu comecei o direito na área ambiental. Isso me deu uma grande oportunidade, porque quando eu fui trabalhar no Vigna Advogados, isso tem 18 anos, já tem 18 anos. Você trabalha muito com a área tributária, né? Porque tudo começa com um auto de infração. Uhum. E só que eu trabalho em São Paulo, o escritório, hoje a gente até tem várias filiais espalhadas pelo Brasil, mas na época a gente só tinha uma unidade.
E nós começamos, e aí era São Paulo, né? Em São Paulo, o escritório é na Avenida Pacaembu, e aí vinha um auto de infração ambiental e 10 De autos de infração tributário. tributário. E eu, como eu gostei sempre muito de cálculo, de matemática, eu começava a olhar aqueles cálculos, aqueles números, aquelas complexidade que a gente tem, né, na área tributária, e comecei a me enveredar e fui fazer meu MBA. Hum, Já tem também muitos anos, eu fiz meu MBA, era 2011, 2012, que eu fiz meu MBA em gestão tributária. E aí eu comecei, eu me enveredei para essa área. E o Vinhatex, ele surgiu por quê? Porque até então eu estava no Vigna Advogados, e toda vez que a gente termina um exemplo, um mandado de segurança, aí chega no final, você tem que sanear a sentença. Sanear a sentença é fazer cálculo, fazer obrigação acessória, precisa de contador, precisa de contadoria. olha, E aí, é mais complexo que a gente imagina, né? Não é só um veredicto final, ganhou, perdeu o caso. Aí vai ter que transformar isso em número, né? exatamente. E os escritórios de advocacia, eles têm uma grande dificuldade disso. Até os grandes escritórios tributários. Por quê? Porque você sempre precisa desse complemento. Foi aí que eu fui no Dr. Paulo Vinha, né, que é meu sócio há 18 anos. E aí eu falei para ele, vamos montar o Vinhatex, vamos montar uma consultoria tributária, onde meus sócios aqui não só são advogados, mas são contadores. E a gente tem muita tecnologia também, que hoje, sem tecnologia, hoje a área tributária, assim, hoje os documentos são todos eletrônicos, né? Não tem documento físico mais. Aliás, o Brasil, de acordo com o Banco Mundial, isso foi feita uma pesquisa em 2022, o Brasil é o segundo país que mais tem a área tecnológica na área fiscal e contábil. Bem interessante esse dado. E foi daí que a gente começou a se enveredar. Hoje o Vinhatex nós somos muito especializados em ICMS substituição tributária, que é o Não, ICMS nós vamos falar SP. sobre isso aí, que eu tenho umas perguntas, porque isso atrapalha nós vendedores. Atrapalha muito. É uma precificação que já paga no começo, a indústria já sai paga por toda a cadeia. É o verdadeiro mapa do inferno. A gente chama que é o Eu mapa do acredito. inferno. Pessoal, pessoal, vocês que estão aí, ó, Vinhatex, vamos colocar aí na tela para você conhecer. Ah, quem quiser fazer alguma pergunta para a doutora Edilane, especialista em gestão tributária, mas especialista mesmo, uma das maiores autoridades do Brasil. Isso não sou eu quem fala, é o mercado que está falando, tá? Então, coloca a pergunta aí que eu vou transmitir para ela, ela também vai acompanhar aí nos comentários e vamos responder todas. E você, vendedor, você se atrapalha muito com a questão tributária? Como é que você age? Como é que você resolve aí a parte? Você passa preço net, preço com ICM, tem IPI, não tem IPI? É uma bagunça na hora de fazer um orçamento, né? A parte tributária. Então, nós vamos bater esse papo. Então, escreve aí. Faz a tua pergunta que nós vamos passar para Cris. Eu costumo chamar ela de Cris. Aí. E aí, vamos falar exatamente disso, Cris. Quanto você acredita que essa bagunça tributária, que essa zona tributária que é esse país, atrapalha no processo de vendas? E o que um vendedor, uma vendedora, principalmente quem está começando, eu que já estou com quilometragem aí, me atrapalho, o que ele tem que saber? Qual é o conhecimento assim, básico de gestão tributária que ele tem que saber para ter sucesso em vendas? E o quanto que isso atrapalha, na tua opinião? Nós vivemos num manicômio tributário. O Brasil hoje é um verdadeiro manicômio tributário. A reforma tributária, ela deveria ser feita há 30 anos atrás. Hoje, uma empresa, um vendedor não consegue precificar sua mercadoria. É quase que impossível, porque nós temos um tributo embutido em tributo que ninguém sabe direito quanto se paga e não tem transparência nenhuma. Hoje a grande complexidade que a gente encontra é PIS/COFINS não cumulativo, é PIS/COFINS cumulativo, é ICMS, é ICMS-ST, é DIFAL, ICMS DIFAL, é o ISS, 5.540 municípios. Nossa. Realmente a gente vive hoje no manicômio tributário. A reforma tributária veio aí, né? Tá aí já batendo a porta, ela já foi sancionada pelo presidente. Ela já, inclusive, começou os novos layouts e estamos esperançosos, porque ela vai
ter a modalidade agora do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Esses tributos que são embutidos, eles saem de cena e volta e começa o IVA que é embutido. Temos uma alíquota de referência, por enquanto, de 28%. Então, um exemplo, uma mercadoria custa 100, ela vai custar 128. R$ 28 já faz de tributo e R$ 100 é o produto ou serviço propriamente dito. E eu te perguntar isso, até anotei aqui, porque fala bastante da reforma tributária. E aí, eu estava no ano passado, a gente já estava trabalhando com o governo, falou, vai entrar em vigor em 26. Mas ela não está exatamente, ainda não entrou em vigor. Ou já entrou alguma coisa. E o quanto isso que atrapalha ou ajuda nos negócios? Perfeito. Ela entrou, o que está em vigor são os layouts. Até mesmo porque não saiu uma alíquota de referência, porque o governo quer balizar exatamente isso. O que o governo quer fazer no decorrer do ano? Porque todas as empresas, elas já têm os layouts do IBS e da CBS já estão embutidos dentro da nota fiscal, tá? E com isso o governo consegue balizar de quanto vai ser a arrecadação, porque nunca pode perder. O governo funciona igual uma empresa, não se pode perder a arrecadação. Então, por isso que não saiu ainda a alíquota de referência. Tá. Então, o que tem hoje de obrigatório? Aliás, obrigatório que começa a ter multa em abril, né? Só para falar, a gente está em março, né? Março de 26. A partir de abril começa a ter multa. Vamos ver se isso vai... Já era para ter em janeiro, o governo adiou, agora está em abril. Não, isso que eu tinha ouvido falar, que ia entrar em vigor agora em janeiro. Isso, porque é obrigado as empresas se adaptarem ao layout, ao novo layout com IBS e CBS, para destacar na nota. Por enquanto não paga nada, ela só está destacada ali na nota, para fazer essa balização, porque ela entra em vigor já em 2027. Sai de cena o PIS e a COFINS e entra a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. Federal com federal, não vai mudar muito. Temos uma alíquota de aproximadamente de 9% a 10%, que começa em janeiro de 27. Aí o recolhimento é obrigatório. Tá, entendi. E você tocou em alguns pontos aí que aconteceu comigo recentemente, é isso que eu falo, a gente já velho de estrada dá uns vacilos, aliás, vários, né? Mas eu fiz uma venda mês passado para Bahia, tem DIFAL. E você acha que eu lembrei disso? Então, na hora de vender, botei um preço sem o imposto. Sem o imposto, é. Me explica um pouco como é que funciona o DIFAL, como é que a gente, na área, ali em campo, sabe qual estado vai ter essa diferença de tributação, se tem substituição tributária, porque não é só o DIFAL. Você tem um ST ainda para colocar lá. Madame, não aguento isso. E isso atrapalha, porque a hora que você vai passar um preço, por isso que eu tenho mania de colocar o preço líquido. Só que o cliente quer saber depois quais são os impostos que incide e tal. E se você não tiver a atenção, ou distrair, ou achar que é só ICMS, PIS, COFINS e destaca o IPI do lado, pronto, você dança, tem mais coisa. E aí o que me derruba muito é DIFAL e substituição tributária. Isso é essencial hoje para precificar, porque senão a equipe de vendas perde dinheiro, a empresa perde dinheiro. Tem que prestar muita atenção. O DIFAL nada mais é que o diferencial de alíquota, ele é a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual dos estados. E cada estado tem o seu, ou ele é cobrado por fora, ou ele é cobrado por dentro, que também tem isso. Cada estado, hoje eu tenho 27 federações, cada estado cobra como quiser. É isso que a reforma tributária também veio mudar, porque ela vai ser centralizada, né, Tá. pelo comitê gestor. Então vai ficar todo mundo igual, todo mundo na mesma referência. Vai acabar a guerra fiscal. Mas hoje, falando da sua pergunta, realmente mas é muito comum isso. A equipe de vendas não se atentar ao DIFAL e depois ter que recolher, porque você recolhe para o estado de destino. E detalhe, se tem estados que, se o DIFAL não tiver recolhido, eles barram na fronteira. Isso que aconteceu. Barram na fronteira e, quanto não recolher, não liberam a mercadoria. Lá, a polícia parou o caminhão, né? E
E às vezes a gente tem mercadorias que tem Tem que perdimento, mas tem mercadoria, ainda você fala de um produto, ainda ok, o produto não tem, né, uma cadeira, uma mesa, não tem vencimento. E quando acontece isso com alimentos, que eu tenho um prazo, Nossa, então. então é muito complicado, é muito comum fazer perdimento de mercadoria por conta disso. E acaba dando um prejuízo porque o cliente não quer pagar. Primeira coisa. Porque ele fala, você já deveria ter posto aí. Você me passou o preço, eu estou entendendo que tá inteiro. Só que, ao mesmo tempo, quem tem que recolher, muitas vezes, não é lá Na fronteira. na fronteira, Tem que lá no recolher lá, estado. Então, isso acaba gerando, além do prejuízo e do tempo, um jogo de empurra. Tá, mas isso é imposto, de falta é teu. Aí o cara, não, mas você me passou o preço, eu pedi com todos os impostos. Aí você fala, não, mas o default é seu. Aí você começa aquele jogo de empurra, isso atrapalha, gera desgaste. E a reforma tributária vai acabar com isso daí, ou ainda vai sobrar um pouco de discussão? A reforma tributária referente ao ICMS entra em cena o IBS, que sai de cena ICMS, Estado, ISS, município. E aí tem o SS, Tem o ISS que só tem os só 5 mil. 5.540 municípios, cada um Nossa. com suas legislações. Então, eu volto a falar, é um verdadeiro manicômio tributário. E hoje a gente tem ainda a substituição tributária, que é o ICMS-ST, que ele sai pago da indústria com um valor suposto que a empresa, que a cadeia toda vai pagar. Então, o ICMS sai recolhido da indústria com um valor de suposição que ele vai ser. Mas muitas vezes esse valor, né, esse valor presumido, ele não é concretizado. E aí entra a figura de que, na qual nós somos bem especializados, a gente atende os grandes varejos, que é fazer o ressarcimento de ICMS, que é o mapa do inferno para você buscar isso. Muitos estados, e é tão absurdo isso, Sérgio, que isso foi uma determinação do STF em outubro de 2016. E até hoje eu tenho estado que não regulamentou a matéria. Jura? De tão absurdo que 10 é. anos quase depois. Não regulamentou a matéria do ressarcimento de ICMS. Ou eu tenho estados que têm a regulamentação, mas ela é tão complexa que o empresário, a empresa, o varejo, acaba não fazendo de tão complexo que é. Sai mais caro querer ressarcir o dinheiro do que o dinheiro que ficou mais para os estados. Desse crédito presumido que não se concretizou, né? Então, e numa dessas bagunças, Cris, de novo eu entrei de gaiato, mas dessa vez não foi, não aconteceu nada assim de mais grave, ter que pagar e tal. Eu fui vender um equipamento para um cliente, ele virou para mim, falou, beleza, quanto custa? X. Não, um filtro para dessalinização da água. Ele falou, quero pagar com crédito de CMS. Crédito. Aí eu fiquei, como é que faz isso, né? Aí, peraí, vou ver lá com os contadores, vou ver como isso é possível. Como é que funciona também esse negócio de débito e crédito de ICMS? É uma zona, né? Uma zona. As empresas que têm crédito de ICMS, ou ela tem crédito que ela tem que fazer o ECREDAC, né, que é uma plataforma no caso São Paulo. Se os outros estados não têm layout, a gente usa o layout de São Paulo, que a gente tem que fazer o ressarcimento de São Paulo, que é o ICMS-ST. A empresa tem esse crédito e muitas vezes ela quer pagar com esse crédito acumulado, que é muito comum esse procedimento. Só que são empresas especializadas, a gente faz bastante esse trabalho, que tem que pedir para a Fazenda, isso é tudo via DEC, via Fazenda do Estado. Para todos os estados funcionam mais ou menos assim. Você vai lá no DEC, informa esse crédito acumulado, o fornecedor com o adquirente, ali se resolvem no valor. Normalmente é o valor cheio, não tem deságio, e ele paga a mercadoria dele, ele paga o produto dele com esse ICMS. E de onde vem esse crédito? Aí muita gente confunde. Por que você tem crédito desse ICMS? É porque na hora que você compra a matéria-prima, você já está embutido, na hora que você vai vender, fica imposto sobre imposto. De onde surge esse crédito? Esse crédito, ele surge ou por diferencial de alíquota, ou porque, vamos supor, eu importo a 4%, eu importo a 18% e sai a 4%, então eu pago 18% na entrada, no produto importado. Um exemplo, importei o produto, eu paguei 18% de ICMS, só que a alíquota interestadual é 4%. E aí
Aí eu tenho sempre o quê? Um crédito de ICMS, porque eu pago 18 e sai a 4. O ICMS para todo o Brasil, conforme a Lei Candir, ele é não cumulativo. Então, se a empresa tem muita mercadoria importada e sai a 4%, que ela sai para fora do estado, ele vai sempre acumular esse crédito. Tá. Só que não é simples assim. E o governo fica trabalhando com esse dinheiro, o governo estadual. Os estados ficam com esse dinheiro retido e se você não pedir, eles não te devolvem. E quando você pede, eles... É um mapa do inferno para te devolver. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar de São Paulo. Hoje, em São Paulo aconteceu umas coisas aí que ficou fato notório e público, né? Que aconteceu com o ICMS, com as empresas ali, Ultrafarma, Fast Shop, enfim. Isso aí. Público notório, e está realmente muito travado o estado de São Paulo com relação à liberação desses créditos. A gente está até com várias empresas ali entrando com mandados de segurança, porque em São Paulo eu tenho uma lei, atenção, isso é uma dica para todos. Em São Paulo nós temos uma lei estadual que eu tenho 120 dias para a Fazenda do Estado, para a administração pública, analisar os pedidos de crédito acumulado. Se a administração pública não analisar, porque ela não está analisando, mandado de segurança para eles analisarem os arquivos. Olha. E através do mandado de segurança, a gente tem conseguido a liberação desses arquivos e a empresa puder usar esse crédito que é dela na sua escrita fiscal. Olha a dica, o dinheiro é teu, tem que correr. Ou fala com a Cris. Né? E tá por conta de tá tudo travado na Fazenda do Estado e as empresas estão tendo que recolher mandado de segurança. Ok, tem que. Então, quer dizer, isso mexe tudo na cadeia de preço, né? Na cadeia. Porque o empresário, fluxo de caixa. Eu vou vender, exato, vou vender esse copo d'água. Pô, eu tenho crédito, eu posso vender ele mais barato, ou é melhor eu colocar tudo aqui, porque eu não sei se eu vou ver aquele dinheiro de novo. Então, em vez de custar 10, eu já vendo por 15 e se recuperar é lucro, se não recuperar... E a outra forma, só complementando a outra pergunta, a outra forma de você acumular é referente ao crédito presumido de ressarcimento, que é isso que eu falei, é a CAT 42 no estado de São Paulo. Ele sai da indústria, vou dar um exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela sai da indústria recolhido o ICMS por toda a cadeia. Vamos supor que ela sai a R$8, ela sai com o MVA, médio valor agregado, de R$8. Só que no meio da cadeia, vamos supor, a Coca-Cola vende para um grande mercado, para um supermercado, e esse mercado não vende por R$8, ele vende a R$6,50. Então, eu tenho esse diferencial de ressarcimento de ICMS que foi pago para o Carrefour, porque quem fica, para o varejo, porque quem fica com esse valor é o varejo, eles ficam com esse custo de produto. E se eu não vou atrás, se eu não busco esse valor, fica realmente de custo de mercadoria. E é o que você falou, muitas vezes a empresa está perdendo dinheiro porque não calcula isso. Isso acontece com grandes varejos, é por isso que a gente tem que correr. Imagino, grandes varejos, de toda a cadeia, principalmente assim, de bebidas, né, que necessitam eletroeletrônico. O eletroeletrônico, eu vejo, assim, tá vendo, como é o desconhecimento meu, né, eu vejo que é mais tranquilo, né, assim, porque ele sai com nota, entra com nota no varejo e vai para o consumidor com nota. Agora, a gente falando da coisa, o certo aqui, e o que acontece no dia a dia, você vai tomar uma cerveja no boteco, o cara não te dá a nota da cerveja. E a gente tem também... Então, eles saem já, né, já sai presumido aquilo, né? Isso, e a gente tem também uma questão que é a tabela de conversão. Quando eu falo de uma Coca-Cola, eu vou falar de um engradado de Coca-Cola. Sim. E muitas vezes a empresa entra com um engradado e sai 12. E você tem que ter essa tabela de conversão, que ela tá errada. Entra 12 e sai 12. Mas acontece muito. Imagina. É o mapa do inferno. Imagina, o mapa do inferno mesmo. Para a empresa receber aquilo que é de direito dela. Com a reforma tributária, isso vai acabar. Então, na tua opinião, aí vai cair naquela pergunta, na tua opinião, você acha que vai melhorar, vai ficar mais fácil? Então, a reforma tributária, ela trouxe alguns princípios. Quais são esses princípios? Simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Qual que é a simplicidade? A simplicidade
é acabar toda essa cadeia tributária de imposto embutido e ele ser um IVA, um imposto de valor agregado em cima da nota fiscal. Um exemplo, se eu considerar 28% uma alíquota de referência, o produto custa 100, ele vai custar 128. R$ 28 já vai para o tributo, aliás, o split payment, né, você já vai pagar, no momento do pagamento, já vai splitar. O banco mesmo já vai separar o que é tributo para separar para o comitê gestor e os R$ 100 você paga o produto propriamente disso, o produto ou serviço. Entendi. Bom, de certa forma, Transparência imagino eu que vai simplificação. isso. Vai ter transparência e simplificação, vai ficar mais fácil. Eu já sei que eu vou embutir lá, vou cobrar 128, a empresa vai receber 100, o próprio banco já no boleto já vai recolher imposto. Teria que ser, imagino eu, que seja que nem hoje um na fonte ali. É isso? Isso. E quem fica com o crédito, que esses R$ 28, é o adquirente. É quem paga o produto ou serviço. Ele que vai se creditar desses R$ 28. Por quê? Porque eu vou ter a não cumulatividade plena. Também a não cumulatividade plena. Então, aquilo que eu pagar de tributo anteriormente da cadeia, ele vai ser descontado e eu só vou pagar no meu net. Né, eu só pago a diferença disso. O split payment promete em 3 dias. O governo está muito empenhado para que isso seja até no mesmo dia, né? Para que o empresário, para que a área contábil, fiscal e financeira da empresa tenha acesso a isso até no mesmo dia. Mas a promessa hoje é para 3 dias, de que aquilo que você pagou na cadeia do seu fornecimento de produto, com aquilo que você, com a tua saída e o adquirente pagando, você consegue fazer esse net e apurar o tributo, a diferença entre o pago e o vendido. Isso vai estar em 27, então, não mais em 26. Começa em vigor em janeiro de 27. Hoje é só teste. Só adequação, né? Só adequação de layout da nota fiscal. Exato, porque o final do ano passado foi um perereco. Com esse negócio. Vai vir a reforma tributária, exatamente, pessoal de sistema, tudo. E aí você fica maluco, né? Porque você tem que vender, você tem que cumprir cota, você tem que ver o cara do sistema, você tem que verificar a nova legislação, você tem que tentar entender algo que não dá para entender para um químico. E aí, de repente, chega janeiro, não brincadeira, não tá valendo. Mas você fala, pô, caramba, meu, pra que tanto? Então, o layout tem que estar valendo agora, da nota. O layout então, os espaços que tem que estar lá para poder isso. Mas é fase teste ainda. Isso, é fase teste, só que até então vai se cobrar uma multa para quem não tiver esse teste. Então, ele tá valendo. Tá valendo porque é obrigatório. Se o governo, se a administração pública cobra uma multa, então a empresa tem que se adequar. Não é verdade? Já é obrigatório o layout. Então, só que os ERPs, as empresas que têm os ERPs, né? Vai chegar onde deu zebra. O que deu zebra? Você atua tudo, você faz tudo direitinho. Aí você vai emitir a nota em janeiro, ela emite já com a nova legislação. Certinho, com os impostos. Aí você entrega o produto, o cliente não aceita. A tua nota está errada. Porque você está botando imposto. Como está errado? Acabamos de pagar uma fortuna de um RP aí para adequar e está errado. Está errado porque ainda não está valendo. Que doido. Já aconteceu. E tem que estar tudo parametrizado. Que o governo vai começar a cobrar multa disso. Aí tem que prestar muita atenção. É uma área da empresa que eles estão correndo bastante com isso. Tanto os ERPs, a tecnologia, como o pessoal contábil e fiscal, né? Tá uma corrida a gente recebe um monte louca. de coisa. Sim. Voltar a falar de coisa boa, vai um pouquinho da tua empresa. Advogado não deixa de ser um vendedor. Sim. E você é uma empresária. Sim. É vendedora também. Qual que é o teu processo de venda na Vignatex? Como que vocês captam clientes? Já são os clientes da área do direito? Ou você tem que sair também prospectar bastante? Como é que funciona? Pergunta de $1 milhão. Quero saber, quero aprender a vender. Ótima essa pergunta, Sérgio. A gente hoje em dia, como eu falei, comecei 18 anos atrás, era uma maneira de vendas, hoje mudou tudo. A internet, né, veio aí para nos ajudar
Hoje a gente tem vários canais de venda. Eu falo até para minha equipe. Você vende até num jantar com a sua família, num jantar com amigos. Perfeito. Quem é advogado, um exemplo, advogado, médico, engenheiro, contador, você o tempo todo está se vendendo. E vendedor de qualquer coisa. Você vai numa festa, você encontra um network possível ali. Você está num almoço, no clube, vou dar um exemplo. Surge um assunto ali, tem um empresário na mesa. O empresário vai falar a dor dele ali na mesa. Pronto, se tá o advogado vai falar, nossa, mas eu consigo te ajudar com relação a isso. Então, eu acho também que é muito a postura do profissional. Por isso que eu falo muito isso para minha equipe. Nós nos vendemos o tempo todo. Mesma coisa um Concordo. médico, um engenheiro, um arquiteto, um advogado. Todos nós nos vendemos o tempo todo. Todo mundo é vendedor. E Todo não mundo é percebe. vendedor e não percebe. E aquele que não é, tem gente que é mais tímida, tem gente que não desenvolveu esse dom. E eu acho que a venda, ela é um desenvolvimento. Você desenvolve a venda. E aí entra um pouquinho na minha praia, vamos ver se você concorda. Ter o dom da venda ajuda muito. Mas a venda ela precisa de técnica também. Então, aquela pessoa que entende, que fala, putz, eu tenho o dom e eu vou buscar a técnica, decola. Tem uma Mas não frase. adianta só você ter a técnica e de repente não ter o pique. Sérgio, tem uma frase que eu adoro, que é sorte. O que é sorte? Sorte é oportunidade mais a preparação. Então, é exatamente isso que você está falando. A sorte é você estar lá no momento, na mesa, que alguém surgiu Só que você tem que ter problema. a competência. Se você não tem, você tem não que teve ter a sorte. preparação de convencê-lo e falar, eu consigo te ajudar nisso aqui. Você fala a mesma coisa que eu com palavras diferentes, né? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sorte é a união da oportunidade com a competência. Não adianta você ter competência e não aparecer oportunidade. Mas também não adianta aparecer oportunidade se você não tem a competência. Então, é essa união. E eu vejo muito vendedor aí sofrer nisso. E já vi muito vendedor que não tem o dom, mas ele tem a garra. E aí ele vai e estuda. E ele aprende. Aí ele decola. E aí você vai apresentar lá para o teu cliente e fala sobre substituição tributária. Você tem uma grana para receber e o cara faz aquela objeção para você. Eu não acredito nisso, esse governo é um lixo, ou não sei o quê. E não acredita que você pode ajudá-lo. Você pegou num ponto bem importante. Por quê? As empresas, elas têm muito medo de fazer uma revisão fiscal e buscar um crédito que ela tem direito, né? Então, mas a gente entende a dor do cliente, por quê? Se você hoje fizer uma recuperação tributária e você não fizer um compliance tributário e fiscal, realmente a empresa está em risco. Porque a empresa, não é só buscar crédito, porque muita gente vai lá, você tem um crédito, vamos buscar. Não é isso. Porque se você buscar um crédito e você não conseguir ver todos os 60 meses de arquivos entregues, você poderá sim sofrer uma fiscalização e uma autuação. E às vezes aquele dinheiro que você foi buscar, você toma 2 dinheiro, 3 dinheiro de autuação. E às vezes eu brinco, eu falo pro empresário, para que eu surgi na sua vida, né? Se você quis me dar um dinheiro e eu tomei 3 dinheiro, que eu vou ter que pagar 3 dinheiros, um exemplo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, sim. Imagino. E às vezes, se não tá aí depois vem parte jurídica junto, porque vai recorrer, porque acha que tem o direito. Eu brinco, sai mais caro o molho que o peixe. Mais caro o molho que o peixe. Por isso que é muito importante, aí na grande complexidade que é a área fiscal e contábil hoje, a área tributária em si, é um manicômio que a gente vive, qualquer recuperação que você tem que fazer esse compliance fiscal. Esse cuidado a gente toma muito. Imagina. Porque você vai... Sim. Porque, evidente, você ainda tem que cobrar o teu serviço. Sim. Então, você tem que entrar lá na matemática. Eu tenho um dinheiro para receber, X. Vou pagar para consultoria tributária. Um X. Um Y. Vou receber
menos E, mais o imposto, tem que fechar no positivo. A hora que você vai pagar essas contas, o receber e tudo que você tem que pagar, tem que dar um maisinho lá embaixo. Que se der menos, não compensa, é melhor ficar lá. A empresa tem sim que tomar esse cuidado, porque aparece a consultoria lá oferecendo, você tem aqui para receber um X, vamos buscar. E se a empresa não tiver o cuidado de fazer esse compliance para trás, os últimos 60 meses, pode sim tomar um auto de infração. Então tem que tomar esse cuidado sim. Tem que fazer essa varredura dos arquivos, tem que parametrizar, tem que identificar o contingenciamento e entregar para a empresa arrumar para depois buscar o crédito que a empresa tem. Você vai colocar contador ali, você vai colocar especialista, Tecnologia. vai empregar um monte de coisa para fazer aquela conta. Bom, ele tem tanto para receber, vamos ver se vale a pena. Como que você vê isso no teu processo de vendas? Você falou, vou ofertar sem saber se vale a pena. Existe alguma ferramenta? Ou você cobra um X de consultoria para ver se vale a pena? Ou vocês investem, vamos ver como é que funciona? É isso que eu fiquei curioso. Porque muitas vezes você está prospectando um cliente que ele não vale a pena nem para você, nem para ele, né? Como é que vocês definem isso? Ou já tem esse feeling, ó, de X mil para cima vale a pena? É exatamente isso. A gente, hoje, lá no Vinhatex, a gente busca créditos acima de R$ 1 milhão. Acima de 1 milhão compensa. Eu falo que é hora homem. Eu tenho um monte de mulher na equipe, hora mulher. É brincadeira. Não, a gente não tem mimimi, né? Eu também falo. Aliás, uma coisa que já me falaram para eu policiar, você fala, e aí, vendedor? E aí, vendedor? É Mas tá valendo para vendedora também. Eu sou velho, não adianta, né? Então é hora homem, que é a expressão que eu uso. Hora homem, porque é hora homem. Então a gente tem a hora homem, eu tenho a tecnologia, eu tenho o trabalho de campo, que até a Receita Federal, porque muitas vezes só pelo pedido ali no deck não funciona. Você tem que bater o umbigo no balcão, que é também uma frase muito que a gente usa, bater o umbigo no posto fiscal, ver o andamento daquilo, falar com quem tem que falar. Então, tudo isso a gente tem que calcular. Então, por isso que a gente trabalha hoje com créditos de ICMS acima de 800 a 1 milhão de reais, até por conta para computar isso. Tá, porque você tem um custo alto em E, cima e não cobramos nada para fazer essa primeira análise, isso é gratuito para a empresa. Normalmente a empresa, ela tem essa escrita fiscal, já ela sabe mais ou menos quanto ela tem. Mas, olha, eu vou comentar uma coisa. A empresa às vezes vem com a gente, ela tem 200, 300 mil reais de crédito. Eu olho e falo, não mexe com isso, deixa aí. Deixa acumular mais. Não mexe com isso. Aí a empresa é teimosa, ela vai mexer com isso. Depois, normalmente, ela volta com um auto de infração chorando, porque ela quis mexer com isso. Porque esse trabalho quem faz, normalmente, são consultorias especializadas. Não é um trabalho que a contabilidade faz internamente. Tá. Porque vai dar problema. Não é que poderá, vai dar problema. É mais complexo do que a gente imagina. Mais complexo. É fala mapa do inferno, fazer o ressarcimento. Isso é complexo. Como eu fico pensando, você está falando, eu estou aqui cozinhando os meus parcos neurônios. Como que o governo controla? Ele tem uma lógica também, a parte de informática, evidente, no programa, mas teoricamente é o mesmo, teoricamente deveria ser talvez o mesmo programa que você utiliza, que o contador utiliza, tá. Agora, não, de repente você tem 200 mil, que é pouco, para mim é dinheiro que não acaba mais, mas você tem lá 200 mil para receber e te vira uma multa de 3 milhões. Pode ter certeza, 3 milhões. Como é que o governo faz essa matemática maluca? Como é que ele tem essa ferramenta para dizer, não, aliás, além de você não ter nada para receber, você ainda recolheu errado, você está devendo tanto. Porque o governo vai ver todas as contingenciamentos. Às vezes, eu vou dar um exemplo básico. A tua área de vendas vai lá, coloca gasolina no carro, ela coloca o CNPJ da empresa, mas ela não informa a empresa. E a contabilidade naquele mês, ela não viu que tinha... Isso acontece direto. O vendedor para no posto, ele pega a notinha sem CNPJ, sem nada, a empresa reembolsa. Mas às vezes, por algum motivo... passa batido e esse vendedor ele perde esse papel.
e ele não informa a empresa. E aí a empresa também não consegue ver naquele mês, porque ela só tem 30 dias para ver isso. Passa, pronto, eu já abri um contingenciamento. Então, e esses contingenciamentos geram multas. Só que são vários fatores que isso pode acontecer. Pode ser nota fiscal emitida, nota fiscal cancelada, mercadoria devolvida. Isso pode... Acontece direto. E aí Nota de... remessa e retorno, né? Que tem um grande problema Bonificação. também. Bonificação e várias coisas. E aí, por esses N fatores, a empresa vai buscar esse valor de crédito que eu falei que é baixo, só que a consultoria normalmente abre mão porque o crédito é pouco. A gente trabalha sempre Sussex Fee, né, em cima. Como é hora homem, ninguém se interessa, ele quer fazer isso internamente. Não faz esse compliance da varredura dos últimos 60 meses desse passado e toma um auto de infração por conta disso, porque é multa em cima de multa. Aquilo que ele quis buscar de 200 mil vira 2 milhões de auto de infração. Meu Deus, ô Brasil! Muito comum. E na tua cabeça isso tende a melhorar, então, pelo que eu vi a partir do ano que vem? Ou vai continuar nessa parte, vai continuar a mesma bagunça? A empresa não vai precisar mais fazer esses trabalhos de ressarcimento de CMS-ST, de crédito acumulado. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho o IBS destacado na nota, o split payment já vai splitar o pagamento do tributo, já vai splitar. E ele já vai ficar lá dentro do comitê gestor, no comitê gestor, esse dinheiro retido, informando que é esse crédito desse CNPJ. Então, em 3 dias, na hora que for pagar, aí a questão de crédito e débito, né? Tá. Por conta da não cumulatividade, a empresa vai conseguir saber o que ela tem de crédito, o que ela tem de débito a pagar, fazer esse net, essa diferença e recolher essa diferença. E estão prometendo, eu repito, nós estamos em março de 26. Sim. Ainda não saiu esse programa do governo, esse split payment. É bem verdade que a administração pública está com todos os esforços para que isso esteja rodando já em janeiro de 27, né? E em 3 dias eles devolvem, a empresa vai conseguir ver ali dentro da sua plataforma, dentro da plataforma do comitê gestor, esse crédito. Então, vamos aguardar e vamos esperar. Aí não vai ter mais o DIFAL do ICMS. E detalhe, o ICMS, gente, ele começa em 29 e vai até em 33. Cada ano ela vai ter seu período de transição. Tá. Então, o IBS e o ICMS não começa agora, tá? Não começa em janeiro. Em janeiro começa a PIS e COFINS extinto e a CBS que entra no lugar. Tá. E o ICMS, ele será extinto gradativamente, de 29 a 33. Então temos chão ainda para Temos trilhar. chão. Em janeiro de 33 eu viro a chave. Maluco o negócio ainda. Bom, eu até entendo que tem que ter um prazo aí, até para os estados também se adaptarem a como vão receber os impostos, né? E aí volta para o coitado do vendedor, da vendedora lá na ponta de malinha, ofertando para um cliente. Que conselho que você dá, ainda mais para o jovem? O que ele precisaria estudar, assim, hoje, para poder apresentar o produto e quando o cliente indagar, mas isso aqui eu vou ter crédito, isso aqui eu não tenho, eu vou revender. Que conselho que você dá para o vendedor novo chegar lá na hora, fala, para de fazer, vai fazer contabilidade? Que conselho que você dá para ele poder explicar? Ou ele já tem que, você acha que é o ideal, as empresas já têm que suprir esse homem de venda com as informações? Como é que... Muito importante as empresas darem treinamento para a área de vendas, porque nós vamos viver 8 anos de transição. Nós vamos viver em transição, porque eu vou ter os 2 tributos e os 2 sistemas tributários concomitantes funcionando. E isso vai ser um grande problema para todo mundo, para todo o mercado no Brasil. Porque eu vou ter que conviver com esse manicômio tributário embutido que eu tenho hoje, né? Com essa transparência do IVA que será acrescido na nota. E nós vamos conviver com isso durante 8 anos, né? Contando agora com 2026, sim, tirando, era 9, agora é 8 anos. Até virar chave para janeiro de 33. Então, realmente, tem que ter treinamento da área fiscal, da área contábil, da área financeira. E uma coisa importante para falar também, porque até agora a área contábil e fiscal sempre se conversaram, ok. O que eu tenho que ver
é a área financeira que vai se conversar. Então, esse tripé é extremamente importante. E eu vejo 4 áreas aí para se conversar. Eu vejo exatamente a área comercial. Porque o grande problema que eu já passei, hoje em dia não tanto, mas eu passei já em empresas multinacionais, outras coisas. Você vai compor um preço. Quem compõe um preço? Ou é marketing, lá, de marketing de produto, o pessoal de planejamento, ou é vendas. Mas ele tem que ter todo o custo. Aí ele tem que falar com a parte tributária, saber o que vai incidir de imposto ali. Para ele colocar. Aí ele tem que falar com o financeiro para saber exatamente o fluxo de caixa. Posso vender a 28 dias, tenho que vender a. Quanto que eu coloco de encargo financeiro, se eu tiver que vender a 45. Tem um cliente que quer 28, 56, e é uma zona. Prazo de pagamento também. Então. E a parte fiscal. Qual empresa tem esse... Tirando aquela que tem um dono, que é ele que faz tudo, mas qual empresa de maior porte consegue essa harmonia entre essas áreas? Você passa muito por isso, que você percebe teus clientes batendo cabeça entre eles em cima disso? As empresas estão correndo com isso, Sérgio. Então, Todo mundo, a gente está dando consultoria, eu e as consultorias, né, especializadas em fiscal, na área fiscal tributária, a gente está dando consultoria para as empresas, porque vai mudar tudo, vai mudar todo o ambiente de negócio. E a gente, para ir para o céu, a gente vai ter que passar pelo inferno, que é essa transição de 8 anos que a gente tem pela frente, que é essa concomitância que eu vou ter de 2 sistemas tributários diferentes. Hoje, nós temos uma tributação no início da cadeia setorial. Ela passará para ser no final da cadeia e igual para todo mundo. Olha a diferença. Então, mas eu vou conviver com esses 2 sistemas durante 8 anos. Então, não é muito 8 tempo. anos. Eu imagino que é muito tempo. Muito tempo. Eu concordo com o tempo da transição, mas não precisa ser tanto assim, né? Sabe Não por tem que que ter precisa? uma chave da Não. ruptura? Você sabe que esse IVA dual, a sua pergunta é ótima. Eu estudo a reforma desde 2016. Eu participei de várias reuniões com várias entidades, FGV, ANCHAM, desenhando a reforma para ela ser a melhor. Como nós somos especializados em ICMS, eu fui convidada para falar do IBS. Eu vi, eu vi. Você está em vários fóruns, você já participou, né, disso. O IVA dual, ele foi ideia do nosso ex-ministro Paulo Guedes. Porque senão ele não ia acontecer no Brasil. O Brasil é regional, o Brasil é muito grande. Nós temos 27 federações, 26 estados, mais o Distrito Federal. E o ICMS pertence aos estados. Se eu não... O interessante e o melhor dos mundos seria um IVA único. Só que no Brasil isso não ia dar certo. E qual foi a ideia do ministro? Porque a reforma ela vem desde 2016, passou por vários governos. Uhum. E na época o nosso ministro Paulo Guedes, ele falou, vamos fazer um IVA dual. E foi o que passou. Por conta disso, porque os estados têm que se adaptar nessa transição. Por isso que agora, em janeiro, começa o PIS e COFINS vai mudar para o CBS, é o que é federal com federal, não muda. Tributo federal. É uma contribuição federal. Agora, o ICMS, ele começa em 29 e vai até dezembro de 32. Para os estados se adaptarem, e sem contar que eu vou ter um fundo, né, um fundo ali feito na lei complementar, para que em 77 anos eu supra os estados que vão perder dinheiro. Isso está escrito na PEC, está escrito na lei complementar. Ele é garantido para os estados. Só por isso é que a gente conseguiu passar. Senão ela não passaria. E você acha que isso tem algum risco de, nesse caminho, parar alguma coisa no processo, no Congresso, né? Nem o processo vai seguindo ali junto, mas chega um estado, entra com alguma coisa no Congresso para mudar a lei, não, isso não pode mais, isso aí já está fechado. Olha, outra pergunta de $1 milhão. No Brasil, até o passado é incerto, já diria Joelmir Betting, né? Não imagina no futuro. O que acontece? É bem verdade que o próximo governo é uma ameaça para a reforma tributária, sim. É sim. Tudo pode no Brasil. Falar que vão questionar,
poderá, né? Então, até por conta essa eleição agora de 2026, ela é extremamente importante. Uhum. Porque ela é, sim, uma ameaça. Eu tenho 2 mandatos até virar a chave. Eu tenho 26 e eu tenho 30. E é por isso que eu estou pensando, tem Exatamente. muita água para correr aí, Muita água e pra todo correr, mundo é. querendo ir remando naquele caminho do que está proposto, chega eu não estou entrando aqui em política, que não é nem o objetivo do podcast. Mas chega um cara e fala, não quero mais isso, não brinco mais assim, quero brincar assado. Aí vai lá, entra no Supremo, ou entra no Congresso com uma nova lei, com não sei o quê, bagunça tudo, né? E esse risco nós vamos correr sempre. Eu acho que até virar a chave totalmente, que é janeiro de 33, pô, eu acho que há um risco, sim. A gente nunca sabe o próximo governo que vai fazer, o que vai. É tudo muito incerto no Brasil. Até o passado é incerto. Jomir Beth quiçá o falava futuro. bastante isso, né? Tanto que os caras conseguem mudar o que aconteceu no passado e fazer. Exatamente. Você não faz ideia do que eu estou aprendendo aqui. Ai, Você que de bom, vendas. tô feliz. Você vê como a área tributária, É. ela é muito complexa, isso a gente já sabia, mas muito importante para o nosso negócio. E aí, aquilo que eu te pedi, então, o conselho qual é? No final, o que você fala? Vai estudar? Como é que... Meu conselho é: façam a revisão fiscal agora. Nós estamos num momento exato para a empresa fazer uma varredura de todos os tributos do passado, para ela identificar tudo que tem de crédito, claro, com compliance, né? Seja na Previdência, seja PIS e COFINS, seja ICMS. E lembrando, a nossa reforma tributária, ela é sobre o consumo, tá? Sobre o consumo. Ela não entra agora em imposto de renda, ela não entra. Imposto de renda já passou, né? Foi feita a alteração aí no final do ano passado, mas essa é agora. PIS, COFINS, ICMS, ISS e o imposto seletivo, que vai sair o IPI. O IPI só vai ser preservado na Zona Franca de Manaus. Tá. Então vão sair esses tributos e entrar IBS, CBS e o IS, Porque IPI imposto também dá bastante seletivo. confusão, né? Dá Eu bastante tenho uma confusão. lista lá de produtos de IPI, o que é 0, o que é 5, o que é 3, o que é 2,5, que você fala, meu Deus do céu. E às vezes, como é que eu vou enquadrar esse copo de água aqui? Perfeito. Tá com o copo tem IPI, a água não tem, mas eu tô vendendo o copo de água. Eu tenho arroz, eu tenho lista, o arroz arbóreo, eu tenho arroz vermelho, eu tenho arroz E um negro. tem IPI, o outro eu não tenho- tem, porque outro- pelo menos na minha área, uma que eu loucura. mexo com produto químico, putz, é toda hora, e você não decora nunca. Então, exatamente, você vai fazer orçamento, você coloca lá, IPI, tá? Aí você tem que ir lá na tabelinha dos IPI, a gente já tem, claro, da linha de produto já mais mastigado, mas até chegar nesse estágio, você também se perde. Então, De acordo com o IPI, a tabela TIP, né, que ela é renovada em tempos em tempos. exatamente. E Então, o que era 5% ano passado, caiu para 2,5%, o outro subiu para 8%. Nós temos com um cliente, agora não vou falar o nome por confidencialidade, o IPI dele dobrou. Foi de 4% para 9%. Mais que dobrou. Mais que dobrou. E assim, e o IPI ele é majorado pelo governo de uma hora para outra, só passou a vigência 90º e já cobrou. Uma coisa que a mercadoria já está chegando. Ele fez a compra da mercadoria, que demora 90 dias para chegar. Sim, às vezes está atravessando o oceano, está mudando o Tá IPI. mudando o IPI. Maluco o E negócio. é muito maluco. E a empresa tem que se adaptar, correr para não vender em prejuízo. É muito importante não vender em prejuízo. Sim. Porque para vender em prejuízo, deixa a mercadoria aqui, não venda. Né? Porque o que acontece? A gente já trabalha, principalmente em alguns segmentos, o segmento de commodity, por exemplo. Então, no segmento Que a margem químico, pô, margem é isso aqui. Mangada. A margem é isso aqui. Se você tomar um tropeço no imposto, 4, 5% te acaba com a margem. Acaba com a margem. Que a margem é isso aqui que o cara vende. Então, imagina, soda, cloro, essas coisas aqui, é commodity. Você não tem como agregar valor num negócio desse, é mais difícil. Né? Você tem um diferencial lá de atendimento, você tem um diferencial, mas você não consegue. É um commodity. Então, você já trabalha ali, não. E eu vejo que isso acontece muito, de você... Muito bafo ainda mesmo, o português é esse. Sim, sim. Você vai dançar. Você Dançar.
você vai pagar para vender. Pagar para vender. E aí Aí é um muito. problemão, né? Pagar para Então, vender. vendedor, Não dá, né? fica atente. Dói, porque aí não recebe comissão. É. Pelo contrário, se bobear, o cara fala, você vendeu um negócio que me deu prejuízo e você que me deve dinheiro, não eu para você. Impressionante, né? Quanto conteúdo você está passando aqui, eu fico maluco aqui, pensando, já teria milhares de perguntas. Então, volto a repetir, ainda é redundância, né? Então, repito, que papo gostoso, que legal, que tema interessante para todo mundo, né? Que atua na área comercial, que atua em negócio, tem que entender um pouco né? Não dá para entender que nem você, mas tem que entender um pouco da área tributária, porque senão perde muito dinheiro. Obrigado de novo por ter vindo, Cris. Como que te acha? Quem quer saber mais sobre parte tributária, quem quer correr atrás de um dinheiro que pode estar perdido, como é que entra em contato contigo? Obrigada, Sérgio. Obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão atual e tão importante. Eu que agradeço a oportunidade de falar no seu canal. Mais uma vez agradeço. Me acha no Vinhatex, nas redes sociais, Edilane Cristina, Edilane_Cristina, 3_, me achem lá, meu perfil é aberto. Vinhatex também aberto, Vigna Advogados. E eu estou à disposição de todos, fico à disposição. Coloca aí também nos comentários, eu mando para a Cris, ela entra em contato. Querida, um beijão. Obrigada. Prazer te ver aí. Valeu muito você estar aqui, porque é um tema complexo. Acho que você vai precisar vir mais vezes nesses 8 anos, então, para cada ano estar atualizando melhor. Fico à vontade, será um prazer voltar. E você continue acompanhando o canal. Se você não se inscreveu ainda, aproveita agora, clica aí no sininho. Se gostou, dá um joinha, isso ajuda bastante a divulgar o canal e a divulgar esse tema. Nos vemos no próximo podcast.